União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Como o tema chama a atenção, nós podemos pensar que estamos diante de uma situação diferenciada da realidade do momento local, porque é notório na mídia nacional e internacional algumas chamadas a respeito da poliomielite e o risco de reintrodução no Brasil. Porque é uma doença que não existe no nosso país e se vê falar em poliomielite no Brasil, geralmente há chamadas aos pais a respeito de levar os filhos para nas campanhas de vacinação para comparecer aos postos de saúde, a faixa etária menor de 5 anos, que é que se trabalha nas campanhas e na rotina dos serviços. Por falar em poliomielite, nós trouxemos algumas definições para trabalhar com vocês. Sabemos que é uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, e, além disso, ela se caracteriza por uma paralisia flácida, de início súbito, simétrica, diferenciada de outras doenças que fazem diagnóstico diferencial e acomete a população geral com uma prioridade aos menores de 5 anos de idade. E o que se pode saber a respeito da doença é que ela é causada pelo poliovírus tipo 1, 2 e 3, e traz as formas incapacitantes, às vezes com possibilidade da pessoa ter uma paralisia irreversível. Isso evolui em questão de horas. Mas nós temos no país e nas Américas, no Brasil e nas Américas, a forma de prevenção e controle, que são as vacinas seguras e eficazes. Um pouco da história da poliomielite no mundo, essa tela você pode observar que ela registra um caso suposto de uma vítima da poliomielite há mais de 1000 anos antes de Cristo. É uma tela egípcia, olha só, da 8ª dinastia, 1403 a 1365 a.C. E a figura ao lado, ela reporta o quê? O último caso de polio nas Américas. Essa criança é o adulto que aparece como terceira figura. A situação epidemiológica da poliomielite no Brasil, podemos dizer que desde 1990 não temos ocorrência de casos de poliomielite no Brasil. A doença foi erradicada em 1994 através de organismos internacionais, que quem controla a questão da circulação de poliomielite nas Américas é a OPAS. Então, desde essa época, de 1994, nós não temos casos de poliomielite registrados no Brasil, até então. E ainda falando sobre o histórico, do último caso que nós tivemos no Brasil foi em Sousa, na Paraíba, em 1989. Após a certificação, os organismos internacionais, eles organizaram um comitê e pensaram o seguinte: ora, se não temos mais poliomielite, como vamos medir a ocorrência ou não dessa doença nas Américas? Aí criaram alguns critérios, uns protocolos que são seguidos até hoje. Então, esses organismos, eles observam periodicamente a ocorrência ou não de pólio no mundo e nas Américas, que é mais acompanhado mais rigorosamente por esses organismos. Não sei se vocês lembram que em 2014 aumentou a propagação internacional do poliovírus selvagem, talvez relacionado à Copa do Mundo ou outras situações epidemiológicas intrínsecas, porque a circulação da doença ela pode se expandir através do viajante ou por outros interesses econômicos ou culturais no mundo. Hoje, a situação da polio no mundo, podemos pensar que é confortável em relação ao número de países que são polioendêmicos. Por quê que eu digo isso? Porque na década de 80 e de 90,
até meados da década de 90, nós tivemos 350 mil casos de pólio no mundo. Com quantos países envolvidos? Tem ideia? 125 países. Hoje nós temos quantos endêmicos, poliendêmicos? Apenas 2, praticamente, é Afeganistão e o Paquistão. A Nigéria foi declarada como livre da pólio uns 5 anos atrás, voltou a ter incidência do pólio selvagem, melhorou novamente durante a observação, saiu ia receber a certificação quando foi detectado o caso de pólio derivado vacinal e a Nigéria hoje vive nessa situação. Seguindo o acompanhamento desses organismos internacionais, já em 2017, acompanhando a situação que ocorreu em 2014, essas autoridades, incluindo o Comitê de Emergência da OMS, eles chegaram à conclusão que, conforme a situação evidenciada da circulação de poliovírus selvagem derivado vacinal no mundo, que aquelas recomendações temporárias que foram evidenciadas para monitorar no ano de 2014, elas seriam reavaliadas e monitoradas em torno de 3 meses, a cada 3 meses. Então, durante o ano, seriam 4 momentos de reavaliação da situação da pólio no mundo. E isso vem sendo feito até o momento. Então, para se entender o que é paralisia flácida aguda, poliomielite, tem que ter a definição de caso para você poder incluir aquele caso como no protocolo ou não do programa. Então, como você define o caso de paralisia flácida aguda ou de poliomielite? Então, quando eu investigo paralisia flácida aguda, eu quero saber se aquela deficiência motora em menor de 15 anos se trata de um caso de poliomielite. E tem uns critérios para que isso ocorra, para ser incluído no protocolo do programa. Então, como eu dizia, qualquer deficiência motora em menor de 15 anos, flácida e aguda de início súbito, aguda já disse, de início súbito, independente da hipótese diagnóstica inicial de pólio ou outra doença que faz parte do diagnóstico diferencial da pólio, eu estou diante de uma paralisia flácida aguda. Mas sim, só isso? Não, tem outras considerações. Qualquer pessoa com procedência de país poliendêmico, ou que recebeu visita de países poliendêmicos, ou que circulam os poliovírus derivados vacinais, se ele evoluir com um déficit motor dentro de 30 dias desse contato, qualquer que seja a idade que tenha esse viajante ou pessoa que entrou em contato com o viajante, ele vai ser incluído como suspeito de poliomielite. E você também, nessa situação, você deve cumprir todos os protocolos do programa, que é notificou, investigou, providenciou imediatamente a coleta de fezes para provar que não é pólio. Então, depois do oba-oba da erradicação global, que se pensou o que fazer para monitorar a circulação do poliovírus selvagem no país, esses organismos internacionais, através de comitês internacionais e regionais, que é a região das Américas, me refiro, da pólio, o critério era só um, manter o Brasil livre da circulação do poliovírus selvagem. Então, teria que se monitorar a ausência do poliovírus selvagem ou derivado vacinal, que é aquele causado que ocorre onde a cobertura vacinal com a vacina contra a poliomielite é heterogênea, muito baixa. E seria tipo uma gangorra. Você, de um lado, teria a vigilância epidemiológica das paralisias flácidas agudas, que era detectar precocemente todo o caso de paralisia flácida aguda menor de 15 anos. Do outro lado, você teria que ter a cobertura vacinal superior a 95%, nesses menores de 15 anos. E o sistema de vigilância epidemiológica do país acompanharia e avaliaria o desempenho operacional desses serviços. A assessoria técnica também
estava incluída dentro do SUS, nos diversos níveis hierárquicos, do nível local ao nível nacional e também das Américas, e produziria-se em cima do monitoramento, do acompanhamento dessas atividades, desses sistemas de saúde, a disseminação de informações epidemiológicas, que significa dizer o quê? Que é informar para a comunidade acadêmica ou não, do serviço de saúde, de um modo geral, qual a situação real dentro de cada semana epidemiológica daquele determinado ano, porque nós temos 52 ou 53 semanas epidemiológicas que você faz o monitoramento da ocorrência ou não de paralisia flácida no Brasil. Se houve ocorrência, você notifica, se não houve ocorrência, você também notifica. Desculpa. E essa informação ela é semanal e chama-se oportuna. O que significa isso? Se nós estamos na semana epidemiológica 32, você deve informar a 31. E aí, o que se recebe no nível central estadual, aquela informação dizendo que aquela notificação foi oportuna. Isso não ocorre só com o programa de vigilância das paralisias frágeis agudas, mas é obrigatório em todos os agravos de notificação compulsória. A meta. Qual seria a meta de um programa desse, onde a doença existe em algumas partes do mundo, não se consegue erradicar de forma global até o momento, porque 2018 estava atualizado, acompanhado, auditado, tudo que pode imaginar de perspectivas positivas para a erradicação global da poliomielite este ano. E havia vários critérios que se começou a trabalhar e, de repente, você depara-se com uma situação grave, que é a que as Américas está correndo nesse momento, e não se consegue identificar, notificar e investigar todos os casos de paralisia flácida aguda menor de 15 anos, e nem muito menos coletar a amostra de fezes para a pesquisa de enterovírus para provar que é pólio. Ora, se eu tenho um exame laboratorial fácil de executar, em 14 dias, os laboratórios de referência nacional, eles te dão o resultado já dessa pesquisa, e você não conseguir, mesmo notificando o número de casos esperados dentro do protocolo do programa, e aquele município, aquele estado, aquele país e aquela região não consegue alcançar a coleta oportuna de fezes, dentro do que for pactuado, nós não poderemos garantir o que está ocorrendo em nosso meio, concordam? Então, este fluxograma de investigação é um roteiro para quem trabalha no nível local, principalmente. Ele, diante de um caso de paralisia flácida aguda em menores de 15 anos, ou aquela outra situação, se estiver se deparando com um viajante que viajou para a endêmica ou recebeu visita e apresentou o déficit motor dentro de 30 dias, ele vai entrar também no protocolo do programa. Então, o que vai acontecer? Diante de um caso suspeito, é menor de ano? Sim. Tem déficit motor flácido agudo? Tem. O que eu vou fazer? Notificar, pensar logo em coleta, porque suspeitou, pensou em coleta. Por quê? É a única forma que nós temos de provar com segurança que não se trata de polovírus vacinal ou derivado vacinal, aquele caso. Pensou na coleta, colhi, eu preciso saber o que está acontecendo em relação a outros casos, se tem alguns casos naquela área. Tem que checar a ocorrência de casos naquele município, naquela área de ocorrência. E correr atrás do quê? Analisar a cobertura vacinal daquele município, daquela área, e realizar o monitoramento rápido de cobertura vacinal. Por quê? Porque a vigilância trabalha no mesmo nível da imunização. Se a vacina é a prevenção, é segura para evitar a doença, se eu suspeitei, eu tenho que saber como está a minha cobertura e o que eu vou fazer. O que se usa hoje no programa do PNI é monitoramento rápido de cobertura naquele município, enquanto a vigilância busca as informações pertinentes junto à assistência diante de cada caso, que é, se não é pólio, não sei, colhe o material, colhe. Enquanto o laboratório de referência, que no nosso caso é o IEC de Belém, o Instituto Evandro Chagas, a assistência vai buscar o quê? Saber se pólio ou não, está aguardando o resultado,
quais os diagnósticos diferenciais da polio que podem estar incluídos para você suspeitar daquele caso. Então, de um lado, a assistência é o suporte fundamental, que é para lá que vão os casos, pode ser no posto de saúde, pode ser o agente de saúde que detectou uma criança menor de 15 anos, que estava bom, que a mãe pergunta. Você pergunta para a mãe, ela lhe informa. O que houve, mãe? Ela disse, senhora, foi de repente, o menino estava bom, do nada ele ficou sem andar. E as pernas não seguram o corpo. Então, a família já define para você, na sua sabedoria popular, o que é um caso de paralisia flash da agulha. Estava bom, é menor de 15. De repente, ficou com dificuldade de andar, ou parou de andar, ficou com perna mole, porque a doença, como eu falei anteriormente, ela se caracteriza mais, atinge mais os membros inferiores. Então é um tripé de atividade. Enquanto a vigilância vai para um lado, a assistência vai para outro, a imunização vai para outro. E você tem que encerrar o caso em 60 dias. E de dar um diagnóstico que não seja a polio. Enquanto ocorrer isso, nós estamos livres da doença. Então, esses indicadores de pactuação, que todo ano se faz a programação estadual, a principal é a taxa de notificação das paralisias flash agudas. O que é isso? Ah, Rangel, como é que calcula isso? Você pega a população do seu estado, menor de 15 anos, e faz uma proporção para saber quantos casos de paralisia flácida aguda aquele estado deve notificar. Ah, mas isso é o máximo? Não, meta mínima. Um exemplo, São Luís. Pela população que tem São Luís, ela deve detectar pelo menos 3 casos de PFA. Este ano, eles já notificaram 5 casos. E foi até a semana 27 que se avaliou isso. Então, é só uma meta mínima. Você pode encontrar. Isso vai fazer o quê? Que a eficácia de uma vigilância epidemiológica local é que vai dizer, na verdade, o que está ocorrendo ou não na sua comunidade. Outro indicador fundamental é o de investigação em 48 horas. O que significa isso? Quer dizer que cada caso de paralisia flácida aguda que foi notificado, ele tem que ser investigado dentro de 48 horas após essa notificação. Por exemplo, se um município de qualquer do estado do Maranhão, de vocês, notificar um caso de PFA, ele tem que abrir a ficha de notificação e investigação, que é só uma ficha, só um instrumento. Se ele conseguir essa investigação dentro de 48 horas, ele alcançou o indicador do programa, aquele município. Encontrou um caso, é a taxa. Investigou até 48 horas, encontrou outro indicador. Então, dos 4 indicadores que foram estabelecidos para você monitorar o programa no país, o mais importante é a coleta, como eu falei anteriormente, a coleta oportuna de fezes, que é como é que se consegue isso? É difícil? É fácil? Está difícil, mas a vigilância que está na rede pública ou privada do estado, do país ou das Américas, tem que atentar para oportunizar esse período para a coleta oportuna. Quem são responsáveis? Todos. A porta aberta da rede pública do SUS, ela tem condição de, quando atender o cliente, suspeita o diagnóstico, faz uma interrogação, paralisia flácida, esclarecer, se colocar isso lá no diagnóstico, no atendimento do cliente. Ele pede exame de laboratório profissional, com certeza o médico ele pede exame de laboratório, ele prescreve, ele suspeita um diagnóstico X e pede exame de imagem. Mas onde está a solicitação de coleta de poliovírus? Tem que estar incluída. Se for assim, se consegue o indicador e se sabe que cada caso de paralisia flácida aguda que ocorre em nosso meio pode ser ou não ser poliomielite. Das semanas epidemiológicas eu já falei que elas
chama a atenção, só que se espera que como é que é isso? O estado, cada UF, ela faz uma classificação na rede de assistência, principalmente, em municípios mais populosos ou não, e elege unidade A, B e C como fonotificadora, que ela é cadastrada e tem a obrigação de semanalmente informar a ocorrência ou não em paralisia flácida aguda. Se essa unidade, que chama fonotificadora, ela não tiver uma consistência, mas não tem informação sistemática, ela, depois de 3 semanas, 4 semanas, ela começa a ser chamada de unidade silenciosa. Então, essa fonte é silenciosa. Aquela outra fonte que informa a semana anterior, aquela informação é denominada informação semanal oportuna. Essas informações semanais oportunas, semanalmente, é feito consolidado nos estados e enviado para o Ministério da Saúde, que envia para a OPAS, que a OPAS envia para a OMS. Então, se qualquer federação não tiver uma organização de serviço suficiente, uma sensibilidade de profissionais suficiente que faça com que a informação semanal ela seja qualitativa, se isso ocorrer, você está mais seguro de enfrentamento de uma situação adversa. Se não, você pode ser pego de surpresa, porque não sabe o que está ocorrendo naquele território. Então, essa figura aqui, nós trouxemos de uma avaliação anual do programa, onde a representante da OPAS, ela fez uma avaliação da região das Américas em relação ao cumprimento dos indicadores de qualidade que acabei de falar. O que ela encontrou? Que apenas 3 dos indicadores de qualidade foram cumpridos no período de 2012 a 2017 por esses países. Então, 4 em 2012, 2 em 2013, 2 em 2014, 2015 3, 2016 2, 2017 3. Então, você vê que a média aqui, quem conseguiu 4 foi 2012, Bolívia, Honduras, Nicarágua e Cuba. Aí Chile e Bolívia, 2013. E aí a alteração que houve para mais foi enquanto 2012 4 países conseguiram, só 2015 3 conseguiram, 2017, agora 2017 foi México, Nicarágua e Paraguai. O que aconteceu? Que indicadores são esses? Primeiro foi a taxa. Foi a taxa de notificação de carro de PFA em menor de 15 anos. E conseguiram também 80% dos casos investigados nas 24 horas, nas 48 horas e também 80% dos casos com amostra adequada. Então, 3 indicadores. Agora eu pergunto a você, onde está o Brasil nessa figura? Não cumpriu. Trouxemos como comparativo também, porque se sabe da ocorrência de outras doenças na região das Américas, aqui na América do Sul e do nosso vizinho, aqui Venezuela, que é notório a ocorrência, há um escândalo na mídia em relação a isso. Todos os organismos internacionais nacionais falavam sobre a Venezuela, dizendo que houve uma introdução de pólio nas Américas através da Venezuela. E sabe-se que Roraima, o mapa da Venezuela, ele invade o mapa de Roraima, que é do Brasil. As fronteiras secas têm uma relação muito importante para a ocorrência ou não de doença nesses países. Então, quantos indicadores? Nós tiramos aqui um retrato do boletim técnico da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo deste ano, onde você pode observar aqui que a região norte, ela tem 5.118.887, né?
população menor de 0 a 14 anos. Nessa população, de cada região e por país, como eu já falei, você vai definir os indicadores de qualidade. Vamos observar Roraima. Roraima é um estado pequeno, ele precisava, os casos esperados eram apenas 2 casos de paralisia flácida aguda no ano 2017. Quantos casos Roraima notificou? 0. O que aconteceu no ano em relação aos indicadores, que ele notificou apenas semanas negativas. Então, ele não tem taxa de notificação, ele não tem coleta de fezes porque não tem caso, ele não tem investigação em 48 horas porque não tinha caso. E observem que esses indicadores é monitoramento da poliomielite nas Américas, vizinho com o Brasil. Daí vocês observarem com o que a gente vai apresentar para frente, vamos refletir se isso tem algum fator importante de risco para nós aqui no país. Então, lá ainda falando da região norte, esse consolidado que o Ministério fez, ele disse o quê? Ele mostrou que nós temos o número de casos esperados que nós tínhamos aqui, 51, número de casos notificados foram 56, muito bem. A notificação foi boa, 95%, e aí o indicador 1,1. Só que vamos olhar a coleta adequada de fezes. Qual é a realidade da região norte? 71%. Qual é o mínimo esperado? 80%, pelo menos, dos casos notificados. Então, a região norte está devendo, tanto quanto o Brasil, o que a coleta, porque se você olhar lá em cima, tem coleta adequada de fezes. Lá, Brasil, 69% em 2017. Vamos descer para a região nordeste, bem coladinho do total do região norte, está o Maranhão. A população que nós temos de 0 a 4 anos de idade, o que esperava-se de casos de IPFA para ser detectados? 21, nós conseguimos notificar 20, embora é evidente que entra muito mais no sistema, mas quando você vai fazer a avaliação do instrumento, que é a ficha de vigilância epidemiológica de cada caso, são muitos que saem do protocolo do programa, porque não, tem que ser flácido e agudo, tem que estar dentro dos 5 capítulos do CID-10, que é o capítulo 1, 2, 6, 9 e 19, para estar sendo incluído como diagnóstico diferenciado da poliomielite. Então, pode ser notificado muito mais casos, mas quando você faz a avaliação periódica de cada caso, ele acaba saindo um número importante até. Então, nós tivemos 97% de notificação semanal, a investigação em 40 horas foi bem, mas cadê a nossa coleta para provar? É um instrumento que mede a ocorrência ou não da doença no país, e o mínimo que eu tenho que encontrar são 80% dos casos notificados. Onde está o Maranhão? 65%. Então, nós alcançamos a taxa, não é? Demais indicadores, mas o principal, ficamos embaixo em 2017. A mesma coisa acontece quando faz o consórcio da região nordeste, como a do norte, 79% esse indicador. Até parecido com o do Brasil. Então, ali era a vigilância das paralisias fáceis agudas. Vigilância das paralisias fáceis agudas em menor de 15 anos. Lá, com o primeiro indicador 2017. Agora, como nós falamos da imunização, só se considera um estado, um país, um município devidamente protegido contra a poliomielite se a cobertura vacinal estiver acima de 95% e que seja homogênea. Está pontuado o Maranhão aí. Como estava bem em 2011, nós tínhamos 70%, que é a meta esperada para a homogeneidade de cobertura vacinal. Se nós continuarmos olhando até o 2017, a gente pode observar mesmo numericamente que parece que houve uma gangorra aí, não é?
uma curva decrescente da cobertura e me diga se nós temos como enfrentar alguma situação epidemiológica grave em relação à ocorrência ou não de pólio no Brasil, de reintrodução, como a homogeneidade vacinal em 23%. O que significa dizer homogeneidade? Seria todos os municípios, todos os povoados, todos os municípios de todo o estado com aquela cobertura acima de 95%. E aqui o retrato do que falei, trabalhamos a terceira dose, que a cobertura vacinal se trabalha menores de ano, aqui do Maranhão, em 2017, também já mais detalhado por unidade regional de saúde, o que se vê, a figura mostra uma escala descendente, né? Então, a regional de Imperatriz conseguiu, na rotina dos serviços, de janeiro a 10 de 2017, alcançar uma cobertura próxima de 100, talvez 95. Ali. Em contrapartida, Bacabal não conseguiu 70%. Então, já é um retrato clássico da falta de homogeneidade, que é a cobertura heterogênea. Então, na outra figura, diz o quê? Demonstra como estamos até agora, julho de 2018. Aqui já está um pouco diferenciado, quem está lá em cima já é a unidade de São João dos Padres, São Luís lá embaixo. Aí fala, não, o que isso acontece? São vários fatores administrativos, porque pode faltar digitar alguma coisa, tá, ter lá acumulado, o serviço não digitou o número de casos que foram vacinados, pode ter sido uma questão de gestão, organização de serviço, RH, o que não interessa o que aconteceu, quais são os fatores que levaram a isso ocorrer. Acontece que nós estamos diante de um problema que é sério e temos que encontrar medidas de intervenção e controle para tudo isso. Então, aqui é só para mostrar que tudo começou a partir da veiculação do caso de possível de paralisia flácida associada a pólio ou derivado vacinal na Venezuela. Aí só para mostrar o estudo de caso para vocês aqui ligeiramente. A criança era menor de 5 anos, não tinha primo vacinação, residia numa área indígena e apresentou deficiência motora flácida e aguda, não foi notificada oportunamente lá pelo estado de Delta Amacuro, a vigilância estadual. Foi suposto inicialmente com derivado vacinal ou pólio selvagem, e depois de 30 dias esse material foi encaminhado para esse Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, para fazer, que era referência nacional, para fazer a pesquisa de poliovírus. O que se sabe do caso é que a vigilância não teve uma sequência dentro do padrão do que o programa e esses organismos recomendam. Foi negativo o resultado, associaram a vacina, dizendo que não implicava risco de surtos ou transmissão secundária. Porém, outros exames estão sendo realizados, aguardando resultado. E a cobertura vacinal da Venezuela é muito heterogênea. As condições hoje que eles estão vivendo é altamente complexa, porque o problema social muito grande. O que se vê na mídia são pessoas se deslocando de lá, do país, pela fronteira de Roraima, né? Para todo o país. E as condições de vida lá, saneamento básico, emprego, moradia, alimentação, são factíveis para a proliferação do poliovírus selvagem ou derivado vacinal se ele estiver circulando naquela região ou nesta aqui do país. Então, foi avaliado tudo que foi visto e feito análise por esses organismos internacionais, que é a OPAS, avaliou o risco de reintrodução da pólio e vamos analisar os riscos de ter um surto nas Américas. Então,
Aí vai fechar aquela questão. Imunização de um lado, vigilância do outro. O serviço de saúde que não deixa um caso passar desapercebido, coleta material para provar que não é pólio ou não. Então, como foi a avaliação de risco? É o risco de receber uma importação relacionada ao viajante, que nós não temos esse controle hoje no país depois da descentralização. Pós-aeroportos e fronteiras. Aqui no Maranhão nós temos pós-aeroportos. Tem que se saber qual a situação de pós-aeroporto atualmente. Então, isso vai dizer o quê? Vai gerar a qualidade da vigilância. Então, eu vou avaliar a qualidade dessa vigilância epidemiológica. Porque tomar conhecimento, tomar as medidas... Eu não posso fazer, você não pode tomar medidas de prevenção e controle de uma determinada doença sem saber que ela está circulando, não é isso? Ou se a transmissão ocorrer na comunidade silenciosamente, porque foi favorecida pelos de cobertura heterogênea, por um imunodeprimido, por uma higiene pessoal, saneamento básico precário, que ocorre de uma forma geral nas regiões e também aqui no Brasil. O que ocorreu, que pode ter ocorrido na Venezuela. Então, a poliomielite, dizer a vocês que é o seguinte, a poliomielite é uma doença silenciosa, porque onde existe polio endêmica, o que ocorre? Do total de infectados, apenas 1% apresenta deficiência motora flácida e aguda. Os demais são assintomáticos. Ele pode estar eliminando o poliovírus no ambiente selvagem, no ambiente ou derivado vacinal, sem apresentar sintomas, como ocorre com alguma outras doenças. Então, porque talvez por isso que o mundo ainda não conseguiu se livrar da doença, porque se eu tenho um país endêmico e 1% vai apresentar paralisia flácida aguda, que é o déficit motor, é necessário de uma competência das vigilâncias desses países. Então, fizeram uma classificação de risco, vamos dizer assim. Aqui vocês observam as cores. Quem está de verde? Apenas Uruguai, Cuba e México. Então, ele foi classificado como baixo risco, foi pintado de verde. Em cima se vê o vermelho, que é risco muito alto. Quem está lá? Venezuela no terceiro lugar. Em seguida, a Venezuela, o Brasil, como risco alto, alto risco. É o quarto na classificação de risco e ganhou uma pontuação de risco igual a 8,2. De 1 para 10, não é? 8,2. Então, vizinho da Venezuela, não é? E está um muito alto risco e o outro risco alto. Então, a figura já mostra uma situação que deve ser levada em consideração no nosso país. E os compromissos internacionais, nacionais, municipais, regionais, é manter a polio erradicada como prioridade política dos municípios, estados e federações, cumprir com os indicadores de vigilância, alcançar e manter a cobertura de vacinação homogênea maior que 95%, com todas as doses do esquema em todos os municípios. Porque sabe-se que quando se fala cobertura vacinal menor de um ano que está no meio, pronto. Segunda, quarta e 6 meses de vida, VIP. Se todos tiverem menor de ano com o VIP, em todos os municípios, daqueles estados e daquele país e daquela região, pronto, nós estamos extremamente protegidos contra a doença. Então, o que aconteceu? Aquela questão da Venezuela, que chamou a atenção das autoridades internacionais e nacionais, estaduais. O que aconteceu no Brasil? No nível nacional, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a poliomielite, que seria em setembro para agosto. A reunião nacional das paralisias flácidas agudas, que ocorre geralmente em novembro e dezembro de cada ano, foi realizada em julho, mês passado. E a OMS, através da OPAS, enviou documentos para os países das Américas, onde o Brasil elaborou a sua nota normativa, que é a 125, e encaminhou para o Serviço de Vigilância dos Estados. E já os estados, buscando elaborar informes prévios, alerta epidemiológico,
boletins, informação de um modo geral para a população e os profissionais de saúde, e otimizar as parcerias internacionais e nacionais com os ONGs e diversos serviços e instituições público-privadas. Diante disso, nós, enquanto Estado, elegemos algumas, aqui só um exemplo do que é necessário cada município começar a trabalhar diante da situação de risco. Então, realizar a busca ativa semanal de casos de paralisia flácida aguda lá na rede de assistência de seu município, nos consultórios médicos, trabalhar integrado com os profissionais do seu serviço, do seu município, integrar com os outros programas e secretarias, que tem a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, entre outros do município, e ver a sua realidade local, começar a trabalhar em cima dessa questão. E avaliar trimestralmente a cobertura vacinal com a vacina oral, não é? Para ver a situação, se for menor de ano de 1 a 4 anos, que ele tem que fazer isso trimestralmente, enviar para a imunização do Estado e enviar para o Programa de Vigilância das Paralisias Flácidas Agudas, que trabalha integrado, e a gente tem que saber como vai a cobertura vacinal. Diante de um carro de PFA, vai ser obrigatório, a palavra é essa, obrigatório, realizar o monitoramento de cobertura vacinal, porque isso está no fluxograma da vigilância, está no programa, no PNI, mas os municípios não vêm cumprindo, não vinham cumprindo. Terão que estar cumprindo essa. Por quê? Vai ajudar a cobertura da rotina municipal. E a integração com os outros serviços, já falei, porque para você detectar um caso de PFA, qualquer pessoa pode notificar, desde que ele seja orientado, que se ele tiver diante de uma pessoa menor de 15 anos que estava bem, de repente ficou de perna mole, como se diz no popular, é uma PFA, ele tem que notificar para o serviço de saúde mais próximo. E conhecer a lista de diagnósticos diferenciais da poliomielite, o que é isso? Já falei do CID-10, para você poder classificar como paralisia flácida aguda. Preenche o município, se preencher uma ficha e pergunta lá, flácida e aguda, ele coloca não, ele manda como caso de PFA, não é, tem que ser flácido e agudo, porque a característica da doença ela evoluir com paralisia flácida. Se não for flácido, não é PFA. Aí aquela notificação de imediata do caso, mandar o que é o município, quando ele detecta o caso, encaminha o cliente para a rede de assistência estadual ou para os hospitais macro dentro da sua região, eles enviam um protocolo incompleto. Como assim? Relatório médico, exames que o paciente realizou, menos a coleta. Então, a assistência está lá no seu quadradinho, a vigilância no seu. Às vezes a vigilância sabe do caso na suspeita de Guillain-Barré. Ele não lembra que ele tem que colher material para laboratório, se for menor de 15 anos, e enviar para o LACEN Maranhão, para a vigilância laboratorial, que doutora, tem que caminhar para a doutora Paula, que é a vigilância laboratorial do LACEN Maranhão. O cliente vem e quem faz a vigilância, quem faz os passos, quem recebe o cliente na rede, geralmente é na capital, o Hospital da Criança, que vai fazer o papel da vigilância daquele município que sabia do caso, da suspeita de Guillain-Barré ou do uma mielite, entre outros diagnósticos diferenciais, e não procede à coleta do material, não envia o material para o LACEN e nem preenche a investigação epidemiológica. Também não encerra o caso. Quem vai encerrar o caso só se tiver interferência, geralmente, evidentemente, não se pode falar 100%, do nível central estadual. E também o município agora vai ter que precisar enviar relatório bimestral das atividades do programa realizado em seu território. O remédio está aqui, porque eu li uma certa vez um autor desconhecido que dizia assim: não houve nenhum feito mais importante dos feitos mais importante realizado pela humanidade nos últimos 100 anos foi a vacina. Então está aqui, aplicou, o número de doses necessário para cada criança está livre da doença.
e se faz monitoramento com as paralisias agudas. A campanha aqui, a gente convida vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, para incentivar que todos os pais levem as crianças aos postos de saúde, porque a campanha está indiscriminada para a poliomielite. Qualquer criança menor de 1 ano, até faltando um dia para completar 5 anos, deve buscar o posto de saúde para fazer a dose da polio. E o Maranhão agradece, obrigada pela atenção.